Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos apenas um tema para comentar ao longo do nosso vídeo nesse lindo dia de véspera de Natal, Banco Master. Ontem, as pessoas que estão envoltas ao redor deste escândalo publicaram notas para tentar se explicar. A imprensa diz que não se explicaram em nada e, além disso, a imprensa ainda aponta as incoerências, ao passo que a mesma imprensa também traz novidades. Talvez não foram apenas 4, mas 6 encontros. Temos que falar sobre muitas coisas, porque parece também que esses rumores já circulavam há mais de mês. Mais de um portal falou isso, inclusive até mesmo a nossa grandiosa Mônica Bergamo, que é petista de carteirinha, né? Ela pode negar até a morte, mas a gente sabe. Vamos começar na primeira parte, falando aí sobre as notas, sobre a incoerência das notas, sobre as novas informações que aconteceram e relembrar algumas coisas do mês passado que envelheceram melhor do que vinham. E coisas ligadas ao Banco Master, notícias ligadas ao Banco Master. Vocês não têm memória, eu vou relembrar vocês. Aí na segunda parte, revi as análises. Foi editorial do Estadão, foi editorial da Folha, foram críticas dos diversos jornalistas de opinião, da Globo. A esquerda passou pano, né? Óbvio, a esquerda meio petistona essa, entrou em campo para defender. Ninguém fale do meu ministro. E aí várias provocações, perguntando, e aí, né? Não fosse a mulher no caso. O ministro aí que é tão duro com o bolsonarismo. Como é que ele estaria agindo? Enfim, isso e muito mais. Vamos começar. Eu nem sei se vai dar pra gente comentar tudo que tem aqui hoje, viu? Nem sei. Mas vamos lá. Começar do começo, né? O pessoal ficou cobrando. E aí? Tem que falar uma coisa. Vocês não vão se pronunciar sobre isso? Uma acusação gravíssima. E aí foram publicadas notas. Primeiro a nota do ministro. Aí depois o Banco Central soltou a nota. Mas começando do Banco Central, né? Diz que reunião de Galípolo com Dom Pedro III tratou de lei Magnitsky e não cita o Master. Mesma versão para o encontro foi dada mais cedo pelo ministro. Manifestação foi publicada após jornalista reportar a suposta conversa para falar da crise no Banco Master. E antes já tinha, né, a fala do ministro. O ministro disse que reuniões com Galípolo foram para discutir lei Magnitsky e não cita Banco Master. O ministro disse que falou de consequências da sanção, né, a mesma versão dada pelo Banco Central. A manifestação acontece após o jornal noticiar, né, a suposta conversa. Ao longo do dia, foi publicada uma segunda nota, mas bem lá para o final do dia. Enfim, conforme as primeiras notas foram publicadas, vocês podem ver aqui a reação. A matéria do Merval Pereira era às 10 da noite de ontem, mas a segunda nota do ministro só foi sair basicamente de madrugada. Primeiro Lauro Jardim, né? Em nota, Dom Pedro III tergiversa e não responde diretamente se conversou com Galípolo sobre o Master. O Merval Pereira diz que Dom Pedro III e Galípolo fugiram do assunto. Para minha surpresa, não é apenas a direita tá vendo para essa situação como um todo, como se fosse, sei lá, uma situação pontual. Existem pessoas na esquerda também que estão analisando que tem algo maior no meio disso tudo, porque, né, vazamento logo para Globo. Não sei se vocês vão lembrar de indagações que fazíamos ao longo do mês passado, Esse mês também, que era o seguinte, né? Faz mais mês passado. Gente, olha só, a Polícia Federal é do Lula. Sem meias palavras, sem nenhum tipo de acusação, né, gigantesca. A gente sabe que a Polícia Federal, ela é muito técnica, como tudo na era Lula. E você se pergunta, né, com a Polícia Federal tão técnica e conhecendo o PT, conhecendo o Lula, como é que chega a informação na mão da Malu Gaspar do contrato do Vorcaro? Um caso tão crítico para a República como um todo. Porque é político do Centrão, bateu no judiciário também, né? Grandes empresários. Como é que um caso tão caro, tão crítico, chegou na mão da Malu Gaspar, sabe? Ela não achou no Google. A Malu Gaspar chegou a colocar prints do contrato, que se concluído seriam em torno ali de 120 e poucos milhões, quase 130. Sabe?
Malu Gaspar é uma jornalista sênior, veterana da Globo. Jamais, né, ela tem a coluna só dela. Ela fala diretamente com os chefes, né, de jornalismo da Globo e dificilmente estaria se movendo num caso como esse que choca a República como um todo, sem a anuência da família Marinho. Quem manda no pedaço. E o nosso companheiro aqui, o nosso amigo Léo, Globo dobra a aposta contra Moraes e diz que ele tergiversou em sua nota sobre o diálogo com Galípolo. E você vê que é uma dobradinha da Malu Gaspar com o Lauro Jardim, nosso porta-voz do mercado financeiro, né, que trabalha lá na Globo, também tem sua própria coluna. Aí, a Globo, ontem no Jornal Nacional, dedicou um tempo nisso daí. E aí, primeiro, a menina que apresenta, ela basicamente reportou sobre as notas. Só que depois disso, veio esse senhor para começar a trazer, né, alguns pontos aí que você fica assim, rapaz, imagina como é que o telespectador em casa reage diante de tantas informações estranhas, né? Pelo menos que não são tão normais de se ver ao longo da República. Vamos aqui ouvir juntos, né? Escuta só. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, divulgou uma nota sobre a reunião dele com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Segundo Moraes, esse encontro foi para tratar sobre as implicações da Lei Magnitsky, aplicada pelos Estados Unidos. O texto não menciona o caso do Banco Master. A nota diz o seguinte, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes esclarece que, em virtude da aplicação da Lei Magnitsky, recebeu para reuniões o presidente do Banco Central, a presidente do Banco do Brasil, o presidente e o vice-presidente jurídico do Banco Itaú. Além disso, participou de reunião conjunta com os presidentes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Bradesco e do Itaú. Em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e de débito. Fecha aspas. O Banco Central também divulgou uma nota em que confirma que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes para tratar dos efeitos da Lei Magnitsky. Pronto, até aqui foi, ó, vou falar aqui o que teve nas notas, tudo bem. Se fosse só isso, era aquela passada de pano básica da Globo, né? Só que vem lá o outro jornalista. Olha o que ele vai falar agora. Segundo reportagem do jornal O Globo, publicada ontem, Moraes entrou em contato com o presidente do BC para discutir a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. A reportagem informa que Moraes procurou Galípolo ao menos 4 vezes, por ligações telefônicas e presencialmente. O Banco Central barrou a venda do banco em setembro. Segundo as investigações da Polícia Federal, entre outras irregularidades, o Master fraudou papéis vendidos ao BRB com conhecimento do banco, que é público. A PF estima a fraude em 12 bilhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. As notas de Moraes e do BC não mencionam as ligações telefônicas sobre o Master informadas pelo Globo. As notas não respondem sobre isso, não falam no que disse o Globo. Depois que ela fala a nota, o cara se dedica a explicar todos os pormenores. Passando, cara, olha, gente, o jornal, a gente aqui da Globo falou isso, a gente revelou isso, a polícia... você viu que a Polícia Federal revelou também? Rapaz, estranho esse comportamento da Globo. Pois bem, aí vem a Malu Gaspar, né, ao longo do dia de ontem, depois das notas, ela foi uma das primeiras, né, a apontar... Tinha coisas estranhas, né? Até porque, né, já que ela está acusando, ela deveria sustentar algumas coisas. Enfim, não vou falar muito. Vou deixar que a própria Malu Gaspar aí se explique. E eu acho também isso é muito interessante. Como a Malu Gaspar recebeu... Assim, ouviu os rumores. Ok, é jornalismo. Aí realmente o Galípolo pode falar. Às vezes o Galípolo falou pra alguém, que falou pra alguém, que chegou na Malu Gaspar. Ok, isso é padrão de jornalismo. Agora... Como a Malu Gaspar teve acesso a documentos apreendidos pela Polícia Federal do Lula? Do Lula! Rapaz, bicho, essa é a pergunta de milhão. Acho que o povo não tá percebendo.
Não tá, tinha que perguntar pro Lula isso. Lula, como é que a Polícia Federal deixou vazar para Malu Gaspar o contrato de 129 milhões, irmão? Vamos ver a Malu Gaspar. Existe essa reunião que realmente o ministro diz na nota que discutiu exclusivamente a Lei Magnitsky. Mas veja, Júlia, que ele comentou sobre uma reunião que foi feita com o Febraban, executivos do Itaú, executivos do BTG Pactual, e por um acaso eu fiz uma reportagem sobre essa reunião na época, e essa reportagem foi publicada no blog dia 11 de agosto. Ela se refere a uma reunião ocorrida na primeira semana de agosto, 6 ou 7 de agosto, dias depois da Magnitsky, que ocorreu no dia 30 de julho. Você prestou atenção nisso? Estamos falando de uma outra reunião. A reunião a qual eu me refiro não é a reunião a que o ministro Alexandre de Moraes está se referindo. É uma outra reunião. O que é que a Malu Gaspar está falando? Ó, a nota. Ela falou, não, a reunião que teve, que a gente se encontrou, foi pra falar de Magnitsky e tudo mais. Só que ela falou, olha, essa reunião que ele tá falando e que ele cita, não, eu tava com o cara do BTG, eu tava com isso, eu tava com isso, eu tava com isso, eu reportei essa matéria no início de agosto. Vamos até fazer assim, né? Eu nem pensei em fazer isso na hora. Mas já que eu tô aqui... Cadê? Pera aí. 2025... Almanaques, agosto. Vamos lá. Vamos procurar juntos. Ela falou que eu reportei essa reunião lá em agosto. Só que essa reunião que ele está se referindo, que está com esses banqueiros, ela aconteceu no início de agosto. E a Magnitsky só entrou no dia 30. Então, não tá batendo essa agenda, sabe? A agenda não tá batendo direito. Agosto de 2025, tá, beleza. Estados Unidos, deixa eu ver. Deve estar por aqui, ó. Vamos olhar aqui pelos títulos. Críticas ao regime, a Magnitsky não é brincadeira, o cerco continua. Encontro com os banqueiros. Eu nem olhei, né? Mas é capaz de estar por aqui. Vamos ler. Procurar alguma matéria da Malu Gaspar. Bela Megali, do dia 9. Ela falou que a matéria do dia 11. Bela Megali. Dia 11, é. É o Atlas, né? O Atlas tem tudo, rapaz. É incrível. Os assuntos importantes do Brasil tá tudo lá. O jornal Globo revelou mais detalhes sobre o encontro, mostrando que, de fato, os ministros estavam tensos, né? Bastante preocupados com as sanções impostas pelo Trump. A reportagem ainda revelou os nomes de outros bancos que enviaram representantes ao ministro, incluindo o Itaú e o Santander. Além do Esteves, do BTG, estavam também os representantes do Itaú, José Vita, e do Santander, Alessandro Tomal. E ainda os representantes da Febraban, né, e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, né, que é o Rodrigo Maia. Então, essa reunião, né, ela acabou acontecendo em agosto. E a Malu Gaspar fez as denúncias que estas conversas em torno do Banco Master foram em julho. Então parece que a nota tem um probleminha. Tem um probleminha. Um problema. Né? Tem um problema. Ai. Vamos voltar aqui. Vamos deixar a Malu Gaspar continuar. Até porque essa reunião que eu estou contando é uma reunião em que estavam Alexandre de Moraes e Galípolo. Não havia nem por que discutir a situação do Banco Master numa espécie de conselho para esclarecer o ministro sobre a Magnitsky, né? Então, isso é um ponto. O que o ministro está falando é uma coisa, o que a matéria diz é outra coisa. Isso é uma questão. A outra coisa é a nota do Banco Central. O Banco Central tem uma nota de 1 linha e meia dizendo que confirma reuniões sobre a Magnitsky. Não informa quais foram as datas, quantas reuniões foram elas e nem nega que tenha sido discutida a questão do Banco Master. Pelo contrário, Júlia, o que a gente viu nos últimos dias foram diversas reportagens, uma delas inclusive dizendo que o presidente do Banco Central nega em off ter recebido pressão. Nega em off. O que é nega em off para o nosso assinante entender? Ele procura um jornalista e diz para o jornalista que não aconteceu pressão, mas não quer que digam que foi ele que falou isso. Não dá para entender. Se não existiu pressão, basta o presidente do Banco Central dizer não houve pressão.
Mas não é isso que o Banco Central está dizendo. O Banco Central está dizendo que houve reuniões sobre a Magnitsky. Ok, ninguém está dizendo nada a respeito disso. O que nós queremos saber é sobre o que aconteceu nessas interações entre o presidente do Banco Central e o ministro Alexandre de Moraes. Outra coisa que a nota não esclarece, o que esse contrato da Viviane Bastos de Moraes prevê. O que o ministro Alexandre de Moraes tem a ver com esse contrato? Por que a mulher do Alexandre de Moraes recebe 3 milhões e 600 mil reais por mês ao longo de 3 anos para realizar um serviço que ninguém identificou ainda? Essas questões continuam pendentes. Então, isso é importante que seja esclarecido. Isso ainda não foi esclarecido e acho que a gente tem que, como jornalista, continuar cobrando, já que nós acabamos de discutir aí toda essa questão de código de conduta. Código de conduta, né? Tem que continuar discutindo. Malu Gaspar, tem hora que ela fala assim, né? O Galípolo, ele podia vir a público e falar, não rolou. Eu realmente não faço ideia. É só a ponderação que é uma mistura de torcedor, obviamente, né? Mas eu fico pensando, será que a Malu Gaspar fala isso porque ela teria, sei lá, como provar que realmente teve? Vai lá, Galípolo. Afirma, Galípolo. Fala, Galípolo, que não teve nada. Fala aí. Fala aí pra gente ver. Fala, Galípolo. Isso chama atenção, né? Muitos jornalistas prestaram atenção nisso. O Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, também bota o dedo na ferida das inconsistências. Dom Pedro III alterou nota sobre encontro e Galípolo não registrou reunião na agenda. Veja inconsistências. E aí começa a ficar estranho. Notas divulgadas nesta terça trazem inconsistências e deixam ainda muito por explicar dos episódios. Entre eles está a ausência do encontro confirmado na agenda do presidente do BC e dos demais diretores do banco, a falta de coincidência de datas com a sanção da Magnitsky, que é o que a Malu Gaspar comenta, uma alteração no texto enviado pelo ministro à imprensa e a diferente forma como os dois lados abordam o tema. E a diferença realmente chama atenção. Vamos lá. Em primeiro lugar, a ausência na agenda do presidente do Banco Central, do Galípolo. E por que essa ausência chamou a atenção da galera? Apesar de tanto o gabinete do ministro quanto o Banco Central terem confirmado o encontro, a reunião dos dois não consta na agenda oficial nem de Galípolo, nem dos demais integrantes da diretoria do banco. A única referência ao ministro está na agenda que o presidente do Banco Central participou da posse do ministro como vice-presidente do Supremo e de Edson Fachin em 29 de setembro desse ano. Tem nada a ver com julho. O procedimento de omitir, ou seja, não registrar agendas com autoridades externas ao Banco Central não é usual, ou seja, não é comum. O Galípolo é um cara metódico, tem seus secretários, costuma colocar suas agendas bem detalhadas, tintim por tintim. Tintim por tintim, com quem ele se encontra, que horário, se vai ser aberto ao público, se não vai, tá lá. Tudo bem organizadinho. E não tá na agenda do Galípolo. Um cara tão metódico não tem uma reunião como essa. Mesmo no caso de encontros fechados à imprensa ou fora da autarquia, como em viagens ao exterior e idas ao Congresso e ao Supremo, tá sempre lá. O Galípolo é um profissional metódico. Mas dessa vez esqueceu. Aí chama atenção, né? No período entre o anúncio da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB até agora, o banco disponibilizou em seu site e também na plataforma e-Agendas do governo federal detalhadamente as agendas do Galípolo e não achou encontro com o ministro. A lista de encontros inclui reuniões com deputados, empresários, banqueiros dos mais diversos, incluindo o próprio sócio do Master, o Daniel Vorcaro, com quem se encontrou 6 vezes no período, e outras autoridades públicas dos demais poderes, como o Lula e o Hugo Mota. A reunião também não aparece na agenda do ministro, mas esse daqui, por outro lado, não tem o costume de divulgar todas as suas reuniões. Então esse aqui tá ok. Tá no pacote, é padrão. Agora, o Galípolo detalha tudo e na detalhação do Galípolo não tem. Procurado para se manifestar sobre a ausência do encontro, confirmado, né, com o ministro, o Galípolo não se manifestou, não.
o gato comeu a língua do Galípolo. É o que a Malu Gaspar falou, né? Vai, Galípolo, fala aí, pô, que é mentira. Só fala que é mentira, Galípolo. Aí todo mundo vai parar de encher teu saco. É tão simples. Poucos detalhes nas notas. As notas divulgadas pelo ministro e pelo Banco Central são lacônicas, limitando-se a confirmar o encontro e sem detalhar quando aconteceram as conversas ou quantos foram os encontros. Da do ministro, a informação de que foi o ministro quem recebeu Galípolo para conversar sobre o assunto. Além disso, ele se refere a todas as reuniões, indicando que eles se encontraram mais de uma vez para tratar do assunto. A do Banco Central, ainda mais curta, apenas confirma a existência de reuniões entre os dois, sem explicar quando ou onde elas teriam acontecido. Eu acho que não tem que acontecer, porque isso aqui pode colocar, né, a democracia em risco. Né? Não pode, é igual os voos. O voo que teve lá pra Argentina, no avião da FAB. Não, tem que botar assim de 5 anos pela segurança, a segurança da vida do Hugo Mota e do Gilmar Mendes. É tipo esse caso. Já pensou? Datas não coincidem com a Magnitsky. Ao não tratar das datas da reunião, as notas também deixam em aberto a questão da falta de coincidência das supostas datas dos encontros com a sanção da Magnitsky. O relato da Malu Gaspar é que o ministro teria feito 3 ligações para saber do andamento da operação e, em julho, pediu que o Galípolo fosse ao seu encontro. Ocorre que o anúncio do governo americano, né, do enquadramento da Magnitsky, foi em 30 de julho de 2025. Naquele dia, Galípolo participou pela manhã e à tarde da primeira e da segunda sessões da reunião do Copom na sede do Banco Central. Então não poderia ter se encontrado, né? Pô, ele estava no Copom. Diz que foi ao encontro do ministro, né? Então, no dia seguinte, dia 31, sua agenda apontou despachos internos pela manhã e uma reunião com o presidente do COAF, Ricardo Andrade Saad, e o diretor-geral da PF, o Andrés Passos Rodrigues. Bom, o Galípolo, você vê que ele tem assim, a sobrancelha bem destacada, né? Parece personagem de Dragon Ball. Vai que ele sabe se teletransportar igual o Goku. É uma possibilidade, né? Você vive com ele pra saber se ele não existe. Eu assisti Dragon Ball e Dragon Ball me mostrou que tem teletransporte. Não vem me falar que isso não existe na vida real, que eu não acredito. Pra mim, se tá em Dragon Ball é verdade. Se tá em Dragon Ball é verdade. Diferença na abordagem sobre o assunto tratado. Há uma diferença sutil na forma como as duas notas tratam do assunto. A do ministro, a afirmação de que foram tratados exclusivamente, ele fez questão de falar esse termo, exclusivamente, assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei. A do Banco Central, a do Galípolo. Embora haja o apontamento de que esse foi o assunto tratado, não há nenhuma informação de que os dois teriam falado apenas disso daí. O ministro alterou a nota 3 minutos para substituir banco. Ele primeiro divulgou a nota, às 9h27. Dizia, né, que estava lá com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, e a presença também da Febraban, BTG e dos vice-presidentes do Bradesco e Itaú. Na segunda versão da nota, divulgada às 9h30, o Santander foi substituído pelo Bradesco. Peraí. Acho que é o contrário, né? Enfim. A nota do ministro cita encontros com o presidente do Banco do Brasil, o vice-presidente jurídico do Itaú, além de Galípolo. Consultado, o Banco do Brasil confirmou a realização da reunião entre Tarciana e o ministro. O Bradesco disse que não comentariam. A Febraban, por sua vez, informou que teve reuniões com autoridades, blá blá blá, bibibi. Já BTG, Itaú, Unibanco e Santander não responderam. Tá lá, né? Também tem que responder nada. Aí que eu disse, né? Além das incoerências, tivemos novidades já no final do dia de ontem, como vocês podem ver ali. Isso daqui chamou a minha atenção porque, gente, a Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, membra do regime, assina essa nota ao lado do David Friedlander. E aí a tia do disjuntor vem para aumentar os números. Não foram 4 encontros não, foram 6. Quer dizer, foram 5. E teria aí pelo menos em um dia chegado a ligar 6 vezes para Galípolo. Enfim, Dom Pedro III chegou a telefonar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo para saber sobre o andamento da operação. A série de telefonemas faz parte de uma das, ao menos, 5 conversas do ministro com o Galípolo sobre o assunto, sendo uma delas presencial. A Maluga falava de 4 no total, já subiu para 5.
Aí eu fiquei me perguntando, né? Como a Eliane Cantanhede sabe que houveram 6 ligações no dia? É meio estranho isso, né? Será que... Não é possível. Olha, eu acho que o ministro deveria deflagrar uma operação da Polícia Federal. Para mim, a gente está claramente diante de um gabinete do ódio. Você vê que a Malu Gaspar talvez seja aí não o cérebro, né, mas um dos tentáculos desta hidra. Talvez, não sei, a própria família Marinho em conluio com a família Mesquita do Estadão, mas é urgente e necessário. Talvez neste período, por exemplo, quando é com Paulo Figueiredo, com outros canais, o que é que faz normalmente, né, pra gente proteger a democracia? Você retém a conta, então as pessoas no Brasil não podem acessar. Ou seja, acho que seria de bom tom a gente começar nesse momento bloqueando o perfil da Globo, o perfil do Estadão em todas as redes sociais, porque a gente tem que proteger a nossa democracia, e acho que deveria suspender, sabe, a concessão da Globo, pelo bem do Brasil. Eu acho que, inclusive, deveria ser cobrado isso dos deputados, né? Entrar aí com ação na justiça para poder tomar algumas medidas, né? Porque é véspera de Natal que a gente não pode receber esse presente. A informação obtida com pessoas do meio jurídico e do mercado financeiro, já entrou mais gente, que ouviram relatos, inclusive, de um dos envolvidos, detalha a intensidade da pressão exercida pelo ministro sobre a autoridade monetária em meio à análise do negócio que salvaria a instituição de Daniel Worcaro. Aí, falo do contrato da mulher do ministro. O teor e a frequência dessas ligações contradizem as explicações dadas publicamente pelas autoridades nesta terça. Em notas oficiais divulgadas pela manhã, o ministro afirmou que as reuniões e os contatos tiveram como exclusivo objetivo tratar dos efeitos da Magnitsky. Já o Banco Central também disse que o assunto era sobre as sanções, mas não usou o termo exclusivamente. A existência de conversas entre o ministro e Galípolo fora da agenda foi revelada originalmente pela Malu Gaspar, né? Beleza. A pressão do ministro no presidente do Banco Central se deu no momento em que havia uma divisão dentro da própria autarquia sobre aprovação ou rejeição do negócio, né? Ontem a gente comentou sobre essa nota, né? Que o Banco Central não ia soltar nota. Soltou. Né? Não ia soltar. Soltou. E deveria se questionar por que mudou de ideia. Eu não consigo compreender. Não sei para que dar esclarecimento para esse povo golpista brasileiro. Mas eu não tinha parado para ler essa notícia como um todo. E eu vi algumas pessoas ontem comentando sobre isso nas redes sociais. E o Poder 360 também trouxe alguns novos capítulos. Brasília tem sido inundada por esses rumores, pelo menos, né, nos últimos 2 meses. Ainda em outubro de 2025, o Poder 360 ouviu de 2 banqueiros na região da Faria Lima que Lula relatava saber que Dom Pedro III havia telefonado para Galípolo 5 vezes no único dia. Tu viu? 5, aí o estudante foi 6. Assim, entre 5 e 6, rapaz, deve ter ligado 2, pelo menos. Não sei, não pode... Eita, não diz isso, meu Deus do céu. Esses contatos, além de encontro pessoal, teriam coincidido com a propagação da notícia sobre o iminente veto do Banco Central à operação de venda do Banco Master, né? Cruzes. Os relatos ouvidos pelo Poder 360 na Faria Lima indicam que teria sido o próprio Galípolo quem avisou ao Lula sobre as conversas. Na Faria Lima e dentro do Supremo, o boato ganhou corpo. Lula teria relatado esse episódio em ocasiões diferentes a vários interlocutores, banqueiros, ministro da Fazenda Haddad, ministro do Supremo. O Lula, fofoqueiro assim, não, será? Lula expressaria que Galípolo teria se sentido incomodado e que o chefe da autoridade monetária até teria mostrado uma mensagem de texto que recebera em seu celular do ministro. Rapaz, esse negócio de celular, de mensagem, o pessoal faz muito de mensagem fake, viu? Não é montagem não. Olha, Galípolo depois aparece com a montagem aí, viu? Busque apreensão no Galípolo. Estou do lado da democracia. Eu estou do lado, tô junto com o PT ao lado da democracia. Eu estou mostrando para vocês como a imprensa é golpista. O Poder 360 apurou, entretanto, que Galípolo tem negado veementemente a todos que o abordam sobre a veracidade dessa narrativa. De outubro para cá, quando surgiu a onda de boatos sobre as conversas,
O Poder 360 ouviu a mesma história, com pequenas variações de diversas fontes, mas sempre com o mesmo sentido. Outros veículos jornalísticos também tiveram acesso a esses relatos. Então você já viu o Globo, Estadão, Poder 360 e nossa petista Mônica Bergamo. Deve ter sido aqui um lapso de memória, né? Ela deve estar sofrendo, né, do espírito natalino, o Grinch, porque a Mônica Bergamo que eu conheço é uma democrata. Isso aqui é golpismo. Vai ser presa, Mônica Bergamo. Isso aqui é golpismo. Isso aqui é golpismo. Isso aqui é antidemocracia. Eu repudio essa nota. Mas tá ali, ó. Faria Lima foi incendiada por pressões de Dom Pedro III sobre Galípolo. Golpismo. Eu estou com o Reinaldo Azevedo e o PT. Estou ao lado da democracia. Empresários e banqueiros, que a imprensa define como Faria Lima, receberam há alguns meses de autoridades e políticos de Brasília a informação de que o ministro, né, teria pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que atuasse a favor do Banco Master. Bicho, vocês não acham estranho, gente? A Globo, a Folha e o Estadão pegar as suas 3 principais jornalistas sêniors com anos de casa para bater nesse assunto? A jornalista sênior do Globo é a Malu Gaspar. A Bela Megali tá grávida, tá afastada e é só notinha de fofoca, não faz reportagem. A do Estadão é a Helene Cantanhede aí há anos, né? Você pode odiar essa mulher, pode não gostar dela, não, sabe, não referendar em nada pelo tempo da de Globo News. Mas a Helene Cantanhede tá aí na pista, na praça, já rodou pela Folha. Tem matéria da Helene Cantanhede dos anos 90 na Folha de São Paulo. Tem tempo, era mais feinha, sabe? Depois tomou um chá de salão aí na Globo News pra ver se melhorava a carcaça, mas não deu certo não. Mas enfim, e aí botou a Mônica Bergamo, né? Essa é linda demais. São as coisas que chamam a minha atenção. Aí você me tá aí, o que é que significa? Eu não faço a mínima ideia. O Galípolo, né? Ah, não. O presidente da gestão bancária, não o Galípolo, né? Mas o Daniel Vorcaro, era mal visto por diversos empresários e a disseminação do rumor foi imediata. O possível envolvimento de Moraes com o banco também causou perplexidade. E a gente sabe que muita gente não gosta do Daniel Vorcaro porque existe um mal que afeta os homens chamado de calvície. Os calvos têm inveja do cabelinho de estoquicado do Daniel Vorcaro. Quem não queria aquele bonito, sedoso, liso? Nossa, ele é lindo, velho. A informação inicial... restrita a um grupo seleto, rapidamente se espalhou por diversos escritórios, chegando em seguida a bancas de advogados, a assessorias e a imprensa por diversas fontes. Os rumores também ganharam corpo em Brasília, com notícias de que, inclusive, Lula estava a par das pressões. Como a Malu Gaspar conseguiu ter acesso ao contrato do Banco Master? Ela não botou a informação do contrato, ela botou o print do contrato. O print. Como ela teve acesso, Lula? A Polícia Federal, Lula, deixou vazar. A tua polícia, Lula. As versões variavam, mas o interesse do ministro pelos rumos das questões envolvendo o banco estava presente em todas elas. O presidente do BC, o Galípolo, nunca confirmou a informação. Naquele momento... ele negou com contundência para interlocutores que havia sido pressionado, afirmando que suas conversas com o ministro tinham como tema central a Lei Magnitsky. Tá. Renato postou essa notícia com esse breve comentário. A Folha Faria Lima já estão falando abertamente sobre a pressão para o fechamento do negócio. Chegou o momento de pegar a pipoca e ver a Faria Lima e o judiciário se desgastarem. Esse tipo de coisa costuma aparecer quando já não vale mais a pena segurar. E sabe o que eu lembrei que aconteceu? Tava dando assim umas revisadas, né? No Atlas hoje mais cedo. Gente, isso aqui tem 10 dias. Empresário admite prática de contratar advogados ligados a ministro por prevenção. Não sei porquê, mas faz tanto sentido na minha cabeça isso agora, ainda mais sendo na conta do Lauro Jardim, né? E um grande experimentado, bota grande experimentado nisso, a propósito do noticiário mais recente envolvendo advogados, advogadas e suas relações com o Supremo. Preventivamente, a palavra de ordem é dar um contratinho que for, mesmo sem uma causa específica, para escritórios cujos sócios tenham algum parentesco, até porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. A prática não é nova, mas vem ganhando corpo. Aí imagina, né? Tudo isso daí acontecendo,
Banco Central, tudo mais. Será que... É uma pergunta. Será que a classe empresarial... A gente fala muito, né? Tira a onda dos campeões nacionais, dos nossos oligarcas. Mas será, gente, que essa turma tá satisfeita com o que tá acontecendo no Brasil? Falar de rumores. Eu escuto rumores que tem muito empresário que fala, bicho, só de meu nome aparecer, meu sobrenome aparecer, são milhões. Porque, rapaz, sabe que nossa empresa tem muito dinheiro, né? E no Brasil, as coisas tá complicadas. E não falando do Tribunal Superior, não. Falando até de primeira instância mesmo. Então, eu acho que existe uma insatisfação hoje no mundo privado do que se tornou o judiciário brasileiro. Com denúncias constantes, né? Tá meio pesado. E na época, Renato falava assim, ó, quando o empresário diz que contrata certos escritórios por prevenção, ele não está falando de advocacia, ele está falando de como o poder é percebido no Brasil. Não é a tese que importa, é a proximidade. Não é a regra, é o acesso. Isso já diz bastante sobre o ambiente institucional. O incômodo é que esse mesmo empresariado teve a chance de reagir quando o debate não estava restrito ao circuito doméstico. Havia pressão acontecendo, tudo mais, né? Lá nos Estados Unidos, a Magnitsky. Preferiram se adaptar e administrar o risco individualmente. Não foi falta de alternativa, foi uma escolha. Reclamar em bastidor depois vira apenas desabafo, porque quando a segurança jurídica passa a depender de relação, isso não surge do nada. É o resultado direto de quem escolheu ficar quieto quando ainda dava para impor algum limite. Aí, também relembrando, no mês de novembro, a mesma Malu Gaspar publicou o seguinte: pressão política sobre o Banco Central foi sem precedentes. Relataram técnicos a investigadores. Aí eu fiquei pensando, né? Rapaz, como assim, né? Pressão política foi sem precedentes. O que será que eles queriam falar com isso, né? Isso aqui é de novembro. Inclusive, isso aqui já tá aberto já. Isso aqui eu já tinha pensado em mostrar. Você bota aqui, né? Que eu separei que vai estar no Atlas de novembro. Mas você falava, né? Lauro Jardim, que a turma do Vorcaro enxergava que o Haddad e o Dedé estavam por trás da prisão dele. O PF ia expor muita gente. Falava da contratação do Temer. Pressão política foi sem precedentes. Aí falava lá, né? Ao longo da investigação, tudo mais. O lobby foi detalhado aos investigadores por quadros experientes da instituição. Já lidaram com outras tentativas, mas nada similar ao que aconteceu. Enfim, aí falava um monte de coisa. Aí, calma. Não, nessa não. Pera aí. Eu falava da bronca dos banqueiros. Aí saiu da empresa, né? Andresa Matais. Do ministro a caciques do Centrão, as conexões do Banco Master. Aí falava dos gastos com os advogados, isso mês passado, né? Aí que aparece o gasto do escritório em específico. Aí tava, ó. Dono do Banco Master dizia que tinha fortes amigos em Brasília. Olha como essa matéria dialoga com a matéria dos empresários. Ele dizia a pessoas próximas que havia feito fortes amigos em Brasília, que no Brasil não tem como andar se não tivesse esse tipo de proteção. Olha como dialoga, né? Melhor ter eles conosco do que contra nós. Aí falava lá, tudo mais, pipipi, ppp. Cid Nogueira, de outras pessoas. Lewandowski, que fala com os advogados. Aí a imprensa macetou bastante, né? As farofadas dos ministros, o Banco Master. Enfim, aí fala do financiamento do Vorcaro. Tanto do Master tendo perigoso e confiável também pro Lula. Aí Tarcísio, né? Aí o cunhado do Vorcaro. O Elia Jabô, tudo mais. Aí o silêncio. Aí depois ele já outra coisa já. Enfim, né? Dá pra falar que a gente registrou tudo do Banco Master desde 2024. Quando começou algumas coisas. Ou foi 2023 que começou as coisas com o Ciro Nogueira. Ou foi final de 23, foi início de 24. Mas vamos lá. Aí, rapaz. Nossa musa Daniela Lima
publica essa manchete. Reuniões de Dom Pedro III e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas Master foi citado. Mas, parece que abriu a porteira, né? O mas evidencia que tem algo anormal. Quando até a Daniela Lima disse que mas foi citar assim, meu Deus, viu? E aí a gente chega no final do dia de ontem com negando. Aí agora não foi mais o exclusivo, foi negando. Foi a segunda nota. Em nova nota, 2 notas no dia, ele negou aí. Falei nada. Falou nada. E disse que o escritório da esposa não atuou na compra do Master pelo BRB. Pô, não sei se é o suficiente, né? Não sei. Mas vamos lá. Vamos lá pra ver até onde a gente consegue chegar. Tenho certeza que não vai dar pra comentar todas as críticas que foram feitas ao longo do dia de ontem. Começando aqui pelo Walter Mairovich, ex-desembargador. Golpista, muito golpista também. Acho que a UOL também vai ter que tomar uma busca e apreensão. Você vê claramente que tem um gabinete do ódio se formando. Pedido isso, está liminar do Gilmar Mendes, artigo 39, número 5, está suspenso pelo Gilmar Mendes. Como aqui, percebeu que isso está travado? Se a gente pensar, bom, e se não tivesse essa liminar? Acredito que o impeachment, pelos elementos que existem, ainda não está maduro. Há necessidade de se apurar a verdade. E por que não? A verdade pode estar com Moraes, sim, mas pode também não estar. Daí a necessidade de se apurar. Por quê? Porque no sistema republicano, os pratos têm que ficarem limpos. E no Supremo Tribunal Federal, não pode ficar com essa imagem de um lupanário, ou seja, de um puteiro. Eita! Golpista. Um golpista. Não vou dar play de novo. Se você não ouviu, ainda bem. Golpista. Esse cara é golpista, esse Mairovich. Aí vem o Fabiano Lana. Nota do Banco Central não nega as acusações contra o Dom Pedro. Há horas em que é preciso interpretar os textos para tentar entender o que é que está no ar. O conteúdo de ambos os textos, liberados hoje, confirma as reuniões, no sentido em que teriam ocorrido para tratar dos efeitos da aplicação da Magnitsky. O ministro tem 2 estratégias em sua nota, divulgada antes da do Banco Central. Ao confirmar as reuniões com Galípolo, coloca o ocorrido em um amplo contexto de uma série de encontros com dirigentes do Banco Central, do Banco do Brasil, né, Banco Central, Itaú, Febraban, etc., nos quais teria tratado os efeitos da lei americana, ou seja, diminui a importância do que pesa contra ele, né, pressionar o presidente do Banco Central. A segunda estratégia, mais arriscada, é cravar com o termo exclusivamente, no sentido de que só teria tratado da Magnitsky e mais nada. O texto do Banco Central é mais econômico, defensivo ao utilizar o verbo confirma para tratar dos encontros. O mais importante, entretanto, é uma omissão. Deliberadamente ou não, evita a palavra exclusivamente presente no texto do ministro, que serviria para confirmar que só trataram da lei Magnitsky no tete-a-tete. Ou seja, o Banco Central, o Galípolo, não nega que outros temas poderiam ter sido abordados durante os encontros. O diabo, como diz o dito popular, vive nos detalhes. Ficou então, pelo menos no caso do BC, uma porta aberta. Caso a história tenha desdobramentos indesejáveis, a instituição poderá sempre alegar que nunca refutou categoricamente as acusações que pesam sobre o ministro de agir na prática como advogado do Banco Master. Após seu longo silêncio, ele também não quis aproveitar a nota para esclarecer as atividades da esposa, né, do contrato. Se quisermos defendê-lo, podemos alegar que as questões familiares não deveriam ser tratadas em tal contexto institucional. Dá para engolir? Porque também está no ar que o ministro teria agido pelo interesse da esposa, logo, da família. PS. Salta aos olhos que o caso fez agitar um verdadeiro gabinete de ódio contra a repórter que apura a história, com a série de acusações, ofensas e insinuações de todos os calibres que circulam nas redes, a típica atitude agressiva e até mesmo covarde, pelo que se pode observar, não a exclusividade das hostes bolsonaristas. É um pilantra, né? É o gabinete do ódio. Tá bom. Mas para dar um exemplo do que ele está falando, né? Olha lá. Nosso grande Pedro Serrano, com Florestan. Ah, meu Deus. Ele tem que conversar com o Atush, né? O Atush tá mais ligeiro que esses aqui. Cuide só. Eu não sei se foi pessoas que participaram de alguma coisa ou se dizem que ouviram de não sei quem.
Vejam que um depoimento... E a quem interessa também, né? E a quem interessa, ele falou, né? Ou seja, não tem nenhum critério que a gente possa ter para formular um juízo. Tudo bem, a matéria está lá, tem que apurar. E eu acho que é correto fazer uma investigação prévia no âmbito da PF e da Procuradoria-Geral da República. Não digo instaurar um inquérito. Instaurar um inquérito só se houver um mínimo de materialidade. Mas já que está posto, tem que fazer uma investigação prévia. Até porque tem que se questionar se é lícito esse tipo de acusação dessa forma. Se está protegido pela liberdade de imprensa ou se não. Nós vamos ter que discutir essa questão, né? A mídia pode tudo? E se for invenção? Eu não estou dizendo que não tenha que investigar. Tem que investigar. Foi feita uma acusação, ministro, publicamente. Isso precisa ser investigado. Até para ter consequência de um lado ou de outro. Ao meu ver, aí há ilicitude. Se não houver ilicitude de um lado... Tem que ter consequência, né? Ou para um lado ou para o outro. Ou para o ministro ou para Malu Gaspar e o Globo. lado do outro. Né? Então nós temos que apurar, até para ver, é verdadeiro esse tipo de acusação. Existe algum tipo de elemento? E caberia, por exemplo, um processo do Moraes, ou da mulher do Moraes, ou os dois juntos contra a jornalista, por falta de provas? Acho que cabe. Da mulher dele, acho que em defesa do Moraes, como ele foi atingido no exercício da sua atividade de ministro, o Ministério Público pode tomar medida por ele mesmo, sem precisar sequer de provocação do ministro. Né? Mas isso se achar que é o caso, isso, não estou nem cogitando disso. Acho que o correto agora é fazer uma investigação preliminar, a Polícia Federal e o Ministério Público, e apurar. Agora, se isso não ficar comprovado, alguém paga, a Globo paga algum... Eu acho que a Globo tem que pagar uma indenização para o ministro e para sua esposa. Tem direito a pedir no campo civil, tem que se apurar a questão criminal, se há ou não crime, se isso está protegido ou não pela liberdade de imprensa, é algo que a gente tem que refletir. Eu também acho que a Globo tem que pagar. Tem que pagar. Por mim, pune os dois. Os dois, né? A Globo e a Malu Gaspar. Aí, mais exemplos, né? O Breno Altman, o Herbert diz, né? Você vê o nível da histeria quando uma figura assumidamente radical, como o Breno Altman, se torna uma voz sensata na esquerda e é rechaçado pelos próprios seguidores. Tá ali, ó. Breno Altman. Atuam conforme sua missão profissional jornalista Malu Gaspar e os demais repórteres que estão apurando as relações do ministro com o Banco Master. Uma das obrigações do jornalismo é vigiar o poder público, ainda mais quando envolve interesses milionários. Aí vem ali o filho, ó, vai tomar no pip, seu pip. Petista é educado demais, né? E aqui, esse é bom, viu? Rapaz, eu gosto de mugido, de boi. Olha. Se você tem críticas ao ministro, esse não é o momento de fazê-las. No momento atual, qualquer crítica ao ministro é puro golpismo. Não seja fantoche do lavajatismo outra vez. Rapaz, velho. Chegado, viu? Eita, é gado Lula com orgulho, viu? Ô, gadolândia maluca. Essa do PT, viu? Que loucura é essa, viu, gente? Que loucura é essa? Mas vamos voltar. Mário Sabino também foi reclamar. A pressão do ministro em favor do Master não é grave, é gravíssima. Mário Sabino disse que ao longo da história de carreira dele, ele aprendeu a identificar situações graves. Ele diz que essa atual não é grave, não é gravíssima. Gravíssima a ponto de ser escandalosa. Aí ele relembra o que foi o caso. Foram pelo menos 4 contatos, ele lista lá dentro da Malu Gaspar. Já seria suficientemente grave um ministro do Supremo pressionar o presidente do Banco Central em favor de qualquer banco, mas o Master não é qualquer banco. É cliente de escritório, de advocacia da mulher do ministro. A recapitulação é forçosa porque esclarecedora. Aí ele lista lá o contrato, 130 milhões, blá. Honorários dessa magnitude são inéditos para o escopo bastante genérico. Acompanhar o que fosse do interesse do cliente em todas as instâncias de poder em Brasília, inclusive no Banco Central. Apesar do valor do contrato, não há notícia de que as instituições citadas no documento tenham recebido pedidos de reunião ou petições por parte do escritório, né, da mulher do ministro. Até prova em contrário, o dinheiro embolsado foi ganho sem maior esforço. Estranhamente, a ausência de trabalho não incomodava Daniel Vorcaro. Pelo contrário, ele priorizava os pagamentos mensais à advogada que contratou a peso de muito ouro. Não precisa nem trabalhar muito, mas só fica aí, sabe? Agora se sabe, porém, que durante a vigência do contrato, com as mensalidades caindo pontualmente, o ministro teria pressionado, segundo Mário Sabino. Nem a advogada milionária, nem o ministro se dignaram até o momento a invulgar a ligação contratual dela com Daniel Vorcaro e a deferência especialíssima que o ministro demonstrou pelo banqueiro.
A única manifestação pública foi uma nota divulgada hoje, que não explica nada, apenas sai pela tangente. O máximo que se tem é um advérbio. O ministro teria exclusivamente, tratado exclusivamente sobre as consequências. A nota do Banco Central, por sua vez, não traz o advérbio ao confirmar que o banco manteve reuniões com o ministro para discutir efeitos da Magnitsky. Compreende-se a dificuldade do casal, É mesmo difícil encontrar explicação a respeito do que já veio à tona, afora aquela que se encontrou no campo do inadmissível. A doutora Viviane Barsi, vai dizer o quê? Que o marido não sabia do contrato espetacular que ela firmou com o banco? O ministro será capaz de afirmar que, ao pressionar o Banco Central, ignorava que estava servindo aos interesses de um cliente que vinha pagando uma fortuna à sua mulher? Aí o Mário Sabino é a afirmação dele. Golpista também, Eu acho que fica claro que temos um gabinete do ódio da imprensa. Não há justificativa que possa cancelar a gravidade da conduta do ministro. Todo mundo está consciente disso, principalmente seus pares no Supremo. Se a história vier a morrer sem consequência drástica, a democracia brasileira assinará o seu próprio atestado de óbito. Aí vem o Estadão com o seu editorial. Tinha que ter o editorial do Estadão, As ligações perigosas. Proximidade pessoal dos ministros, com o Banco Master, não é perturbadora apenas pelo que significa para a imparcialidade de ambos. Quais? O Toffoli e o Dom Pedro III. A rigor, expõe a perigo a credibilidade de toda a corte como instituição republicana. Comecemos pelos sem cabelos. O jornal Globo revelou quanto o caso, tudo mais, da Viviane, o que configura lobby, prática legítima, quanto transparente, mas, e tem que ter um mais, eu odeio o mais imprópria, quando envolve familiares diretos de um ministro do Supremo que potencialmente pode vir a julgar o contratante. Mais grave ainda é o fato do contrato milionário, quase 130 milhões, sem um objeto claramente definido. Consta apenas uma prestação de serviço genérica à guisa de representação perante os órgãos federais, além de serviço de organização e coordenação estratégica, consultiva e contenciosa, seja lá o que isso signifique. Ora, honorários dessa monta, sem paralelo na advocacia nacional e sem vínculo claro com demandas processuais objetivas, suscitam toda a sorte de suspeitas, principalmente a de que, na verdade, pode estar diante da compra de acesso ao ministro do Supremo por intermédio de sua família. Tem que prender a família Mesquita, bicho. Isso aqui é muito golpismo. Vocês estão vendo, gente? Foi para isso que o ministro entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele para conter o bolsonarismo, para o golpismo do Estadão fazer isso com ele. Eu tô do lado da democracia. Essa suspeita ganhou força após vir a público a informação também do jornal o Globo de que o ministro teria feito gestões em favor do Master junto ao presidente do Banco Central, Galípolo, por meio da nota. Enfim. Se o ministro já está perigosamente próximo no caso do Master, o Toffoli não fica atrás. E aí relembra o que aconteceu, do jatinho, de colocar o caso em sigilo e de negar acesso aos dados da quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático de Vorcaro, a CPI do INSS. Aí eu volto à minha pergunta inicial. Como a Malu Gaspar teve acesso ao contrato e outras informações, sendo que ela é uma jornalista e uma comissão parlamentar de inquérito que deveria ter o direito de investigar, direito de polícia não tem. A comissão que tem o direito, o poder de polícia não tem, mas a Malu Gaspar teve. De uma operação que foi feita pela Polícia Federal do Lula. Não foi a PM de Santa Catarina e aí o Jorginho Melo mandou pra Malu Gaspar. Rapaz, essa história tá estranha. Os membros da comissão pretendiam investigar a participação do Master, na oferta de crédito irregular, aí os campos dos aposentados. Portanto, por que esconder esses dados dos parlamentares? A falta de transparência prejudica, em primeiro lugar, o próprio Supremo. O sigilo desarrosado, naturalmente, leva a suspeita de que isso pode estar diante de tudo, inclusive da proteção de eventuais criminosos. Estadão é golpista demais, Jamais o Supremo protegeria criminosos. Jamais. Jamais. O Supremo não faz isso. São sobejamente conhecidas as relações que Vorcaro cultivou em Brasília nos últimos anos, enquanto expandia seus negócios de modo vertiginoso. Como se isso não bastasse,
Toffoli veio a público. Aí viajou de avião e tudo mais. Conta inaceitável, né? Enfim. Diante desse conjunto de fatos, as duas conclusões se impõem. A primeira é que Toffoli, o ministro, a bem do Supremo, não podem participar de nenhum ato processual relacionado ao master no âmbito da corte. Bom, o caso está com Toffoli. Tá falando que ele tem que renunciar ao caso? Ele não vai. E se ele não renunciar? Qual é a atitude golpista que o Estadão vai defender? Não basta que ambos eventualmente afirmem que não cometeram irregularidade alguma, o que até pode ser verdade. O busilis é que a imparcialidade judicial exige mais do que a ausência de dolo, exige a ausência de dúvida. A segunda é a premência de um código de conduta para os ministros, como defende o Fachin. Um código de conduta, se esses casos forem reais, não muda em nada. Tem que fazer isso. E se não fizer, vai acontecer o quê? Se não fizer o que está no código de conduta, vai acontecer o quê? Nada. Então não vai fazer diferença nenhuma. O código de conduta é só uma jogada de marketing para falar que, não, olha, nós ouvimos aqui o clamor da sociedade. Aí veio a Folha de São Paulo também com seu editorial. A Globo ainda não postou editorial do tema, né? Poderosos se protegem e corrupção se alastra. O objetivo correto de combater abusos da Lava Jato levou a um mal maior, o estímulo ao vale-tudo impune nos três poderes. A mulher do ministro, com o banco delinquente, manteve o contrato com o banco delinquente. O Globo noticiou que o magistrado teria conversado com o Banco Central sobre temas de interesse do Banco Master, né? Enfim, o ministro nega. Dias Toffoli viajou no jatinho, com um advogado dos diretores do banco, depois assumiu, pôs sigilo no caso. A fraude de 50 bilhões provavelmente é a mais custosa da história do sistema financeiro nacional. Não sei. O anistia que o mesmo Toffoli decretou sobre confissões de suborno de empresas investigadas pela Lava Jato, foram derrubadas ações em que o Ministério Público cobrava mais de 17 bilhões em multas. O líder do PL, o Sóstenes, teve uma pilha de dinheiro vivo apreendida pela polícia. A catarata de recursos do contribuinte que jorra pelas emendas parlamentares dá ensejo a desmandos aos borbotões. Quadrilhas se aboletaram no INSS para saquear aposentados sob as barbas do Lula. Os nomes de um irmão e de um filho do Lula circularam nas investigações do escândalo. No Rio, há indícios crescentes da infiltração do crime organizado na política e nas instituições. Em todos esses fatos recentes, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, está espreita a corrupção. A mesma que um pacto de autoproteção entre poderosos quis varrer para debaixo do tapete da impunidade. O objetivo correto de combater os abusos da Lava Jato e congêneres levou a um mal maior, um estímulo à corrupção com a redoma indevassável de impunidade. Nesse vale tudo, aí olha a safadeza. Petistas, bolsonaristas, centrão e elites das autoridades puseram-se de acordo. Qual é o acordo que o bolsonarismo fez, miséria? Qual acordo que o Bolsonaro fez? Qual o Bolsonaro que foi beneficiado aí com algum tipo de proteção? Os que não estão presos estão exilados. Os que não estão exilados estão presos. Basicamente isso. Que acordo? É a vontade de querer falar que todos são iguais. Que bom mesmo é só a Folha, o Estadão e a Globo. O PGR, exemplar nas denúncias, né, de que conspirou contra o golpe, ele foi muito exemplar mesmo, hein? Nossa Senhora. Nossa, como ele foi exemplar. Não deveria ser menos enérgico quando atos e relações de ministros merecem inquéritos. Ninguém, afinal, está acima da lei. O Congresso, Foro Constitucional de Julgamento de Altas Autoridades da República, poderá exercer o seu papel com legitimidade desde que se livre do corporativismo que persegue a imunidade e a opacidade no manejo rapace do orçamento. Que não seja complacência com petistas e com pinchas de Lula pelo fato de amigos do presidente comandarem a Polícia Federal e vestirem togas no Supremo. Mal, né? Menos mal a Folha assume. Que são os amigos de Lula que estão na PF hoje e também no Supremo. A ruptura do pacto da impunidade fará mal apenas aos corruptos, prestará um serviço urgente ao cidadão que sustenta com seu trabalho os agentes públicos e combaterá a deterioração da imagem do Estado brasileiro como território de vale tudo. Boa. Agora quer que o Congresso faça alguma coisa, né? Agora.
Um congresso que tá aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí vem Josias. Se Viviane não fosse sua mulher, ministro chamaria a Polícia Federal. O que é que o Josias quis falar com isso, né? Temos imagens. Ele falou isso em vídeo. Vila, se a doutora Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, o ministro chamaria a Polícia Federal. O Alexandre de Moraes quebrou finalmente o silêncio. Ele negou, por meio de nota, tenha feito lobby junto ao Banco Central para destravar um negócio que interessava a um cliente da banca advocatícia da sua mulher, a Viviane Barsi. Se o Alexandre de Moraes me disse as suas explicações com a mesma régua que aplica às defesas dos réus que lhe chegam à mesa, ele não hesitaria em chamar e acionar a Polícia Federal. Ele consideraria que o caso requer investigação. Estamos diante da seguinte cena, Fabiola. O xerife do Supremo admitiu que conversou com o Gabriel Galípolo, só que ele alega que não tratou de Master, tratou apenas das sanções da Lei Magnitsky, que pesavam sobre ele. Né? Nas pegadas da repórter Malu Gaspar, do jornal o Globo, também a repórter Daniela Lima, do UOL, apurou que o Master fez parte da conversa. Falaram de Magnitsky, mas também falaram sobre o Master. O que seria apenas uma impertinência se torna uma suspeição quando se sabe que a advogada da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes, foi contratada por 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos para cuidar dos interesses do banqueiro ostentação Daniel Porcaro, o dono do Master. Então, Fabiola, esse é o problema de ministros do Supremo que não se preocupam com as aparências e permitem que forme em torno do seu gabinete essa aura de suspeição. Na mesma linha do Josias, vem lá o Eduardo Oineg, Bandeirantes. Bem falar da mudança de comportamento do ministro. Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria o novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez? Eu não faço ideia. E também não quero saber. Esse vídeo é meio longo, mas é interessante. Vamos ouvir, né? É meio longo. Eu vou botar um e-mail. É meio longo. Esse vídeo tem uns quase 6 minutos. Não precisa ouvir todo, não. Mas o Caio Junqueira, ele fala aqui umas coisas interessantes, principalmente quando ele vai falar do contrato, dos valores do contrato. E ele tem umas falas assim, meio duras. Vamos ouvir. Bora. Que ontem nos trazia desdobramentos dessa notícia, os impactos na política nessa investigação que pode vir a acontecer contra o ministro Alexandre de Moraes. E hoje temos as notas dos dois lados. A Luciana já tratou das duas, mas é sempre bom repetir e mostrar. Primeiro, a nota aqui no nosso telão do Banco Central. O Banco Central confirma que manteve reuniões com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essas reuniões, jurídico do Banco Itaú, versas exclusivas
Magnitsky. De novo, repito, exclusivamente, que serve para deixar muito claro, pelo menos essa é a ideia do ministro Alexandre de Moraes, de que ele tratou apenas de lei Magnitsky, nada de Banco Master. Daí eu pergunto para o Caio Junqueira se esses dois posicionamentos encerram essa discussão, Caio. Não acredito, Márcio. Bom, vamos lá. Primeiro, a primeira nota é a do ministro Alexandre, mais ou menos 7h30 da manhã. A segunda nota, não sei se quem nos assiste viu o horário, 10h47. Então a nota do Banco Central é praticamente reiterando, não nos mesmos termos, a nota do ministro Alexandre. Tá ali, essa nota está no site, inclusive, do Banco Central, está ali 10h47 da manhã, 2-3 horas depois da nota do ministro Alexandre de Moraes. Mas a nota do Banco Central, ela não fala, não tratamos de outro assunto. Falou, confirma que tratamos de Magnitsky, ok. Mas e de Banco Master? Tratou ou não tratou? O ministro Alexandre diz exclusivamente. O Banco Central não fala exclusivamente. Bom, esse é um ponto. Mas, Márcio, eu acho que a grande questão desse caso todo, da relação do Alexandre de Moraes, Banco Master e o escritório, é que... Fala a verdade, gente. Se o Galípolo tivesse dito, ó, não tratamos. Cara, era só falar, né? Não tratamos, pronto. A imprensa ia falar o que depois disso? Ia ter que provar que tratou, né? O que custava, velho, o Galípolo falar, não tratamos? Ele não responde, por exemplo, houve um contrato de 129 milhões de reais do escritório da Viviane Barça de Moraes com o Banco Master. Até hoje o ministro Alexandre acho que entendeu que não precisa responder, mas precisa responder. Qual que é o objeto do contrato? Porque, Márcio, a gente fala bastante com advogado, né? Nós, repórteres políticos, quase todo dia, na nossa atividade, a gente fala com advogado. Não existe contrato desse no mercado. Não existe. Um contrato muito alto de um grande advogado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, 5 milhões, 10 milhões por alguns anos. Não existe. E no caso do Banco Master era uma queixa-crime. Uma queixa-crime no mercado aquecido em São Paulo, 150 mil reais. Um bom criminalista, um bom advogado, ele vai cobrar 1 milhão, 2 milhões. Aqui a gente está falando, Márcio, 129 milhões de reais. Bom, o contrato não apareceu. Qual que é o objeto? Teve serviço prestado? Quando você faz uma busca, você não acha uma operação nos tribunais do escritório da mulher do Alexandre de Moraes, alguma petição, você não acha nada. Então... A forma que o Caio Junqueira coloca, né, fazendo comparações, trazendo preços, aí você compara o padrão para, né, o outro cenário. Aí você fala, caraca, bicho, é muito dinheiro, velho. 129 milhões. E pô, você procura ali, você teve muito trabalho, nem não teve tanto trabalho assim, não. Amigo. O bagulho é doido, viu? Houve contrato? É esse o valor? Qual que é o objeto? Houve serviço contratado? Não responde isso. Então, na minha visão, o Alexandre de Moraes responde o que ele quer ali. Depois, porque ficou muito ruim ali também para ele essa situação, como uma suspeita de uma advocacia administrativa, que é um servidor público se prestar a um serviço privado. Agora, ele tem o benefício do tempo, é alguém muito poderoso. Se a gente pensar os processos em que ele é relator, será que ele teria essa parcimônia? Ou será que já teria um despacho dele, como ele costuma fazer, determinando em 24 horas, em 48 horas, que a OAB se manifeste, que a PGR se manifeste, né, conhecendo o rigor com que ele trata os casos, principalmente contra bolsonaristas, é de se imaginar, e se ele fosse o relator desse caso, ele teria o mesmo rigor. Não está tendo. Ele respondeu ali de maneira genérica uma parte da história. O resto, ele não respondeu, na minha visão, claro, Márcio, pode ter gente que discorde. E aí ele tem o benefício, acho que do prazo, porque, bom, depois de amanhã é Natal, né, Márcio? A gente vai passar aqui, tem Ano Novo, tem Janeiro, tem Carnaval. Quando você fala benefício do tempo, é isso? É o retorno, principalmente, do ano legislativo. Sim, porque a política, ela demanda um tempo também, e se está tudo fechado, Congresso Nacional, enfim. Agora, é um caso que essa nota ele não responde tudo que ele precisaria responder. E você acha que dentro do Supremo Tribunal Federal podem surgir pressões para que ele explique melhor essa história? Difícil, Márcio. A gente pode dividir o Supremo Tribunal Federal em duas partes. Tem uma parte que é contida, né, e é bom que assim seja, e tem a parte que é mais política e menos contida, que são os ministros mais políticos, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, o ministro Dias Toffoli. É um tribunal que ele reage muito sempre de maneira corporativa, os outros poderes também, o próprio Congresso, mas o Supremo Tribunal Federal estamos falando de 11 pessoas. Isso não significa que não haja um constrangimento, né, assim, com esse caso todo. Isso não significa que muita gente não está com interrogação, não está sentindo o tribunal exposto. Mesmo nos outros casos, quando a gente vê ministros do Supremo com atuações privadas, entre aspas, a gente sabe, por exemplo, o ministro Gilmar tem o IDP, que é uma escola, faz cursos e tal, é tudo muito mais às claras, não tem muito, assim um contrato que você não sabe se tem ou se não tem, num valor fora do mercado, com um cara enrolado, que é o Daniel Vorcaro. Então é um caso que constrange o Supremo. Agora, de pressão interna, eu acho que isso é um pouco mais complexo e difícil em se tratando do Supremo Tribunal Federal, que é um poder que está muito empoderado, principalmente de 10, 15 anos para cá. Muito obrigado, Caio Junqueira, que de novo voltem nessa. Muito empoderado, irmão. Oh, meu Deus do céu. Tchau. E por fim, a turma da Globo, né, lá do Valor Econômico, diz que aumenta o custo político de conter pedidos de impeachment contra o Supremo no Senado. Na verdade, tem uma coisinha só depois dessa matéria, mas coisa rápida.
Só a imagem. O custo político para represar um pedido de impeachment, né, contra o ministro aumentou depois da notícia da Malu Gaspar, né? Desta vez não se trata de um embate com o bolsonarismo para intimidar o judiciário no processo de punição às tentativas de golpe entre 21 e 23. Pronto. Qual foi o golpe que foi tentado em 2021? Qual foi o golpe que foi tentado em 2022, 2023? Tu entende o que é a imprensa, bicho? Rapaz, eu não suporto o consórcio, bicho. É muita desonestidade. Enfim, o ministro teria atuado para beneficiar o empresário, cliente do escritório de advocacia de sua mulher, o que seria gravíssimo, independentemente do valor do contrato que estabeleceu a prestação de serviço. A conduta seria imprópria, mesmo se fosse um contrato pro bono, né, de graça. E nesse caso, o contrato era muito alto. A oposição poderia novamente ir em busca da cabeça do ministro no Senado, desta vez revestida do discurso da moralidade, de modo ofensivo, e não em meio à polêmica sobre os atos golpistas, abordagem eminentemente defensiva. Não é pequena a blindagem política de Vorcaro, preso no dia 18 e solto 11 dias depois. O sigilo sobre as investigações imposto pelo Toffoli, decretado no dia 3 de dezembro, a comprova. Essa circunstância somada ao fato de que o Legislativo está em recesso esfria a temperatura do caso. O impeachment de um ministro segue sendo um cenário pouco provável, mas a discussão sobre esta hipótese tende a ultrapassar a bolha bolsonarista, e o Supremo deixa de ter na polarização política do país um aliado natural. Será? Os petistas se colocam, né, ao lado dele. Agora o consórcio realmente vem subindo um tom. E eu encerro o vídeo com essa imagem aqui, né? O Brau postou ontem lá no Twitter, eu fiquei pensando. Olha o que foi feito só com base num relato. A gente não teve acesso até hoje às imagens. Pra mostrar, né? Lembra? A Globo pegou um homem, o filho dele é um homem, adulto, e pintou como se fosse uma criança. Como se tivesse dado um tapa. Lembra do caso da família Montovani? E nesse caso aí, do que tá diante de nós, a imprensa tá começando a botar as garrinhas de fora, né? Mas a imprensa em outros cenários age normalmente de forma muito mais intensa. O que eu sei é que hoje é Natal e eu desejo um Feliz Natal para vocês todos. O que eu sei é que eu também estarei aqui amanhã. Um vídeo diferente, mas estarei aqui amanhã. Não estarei sozinho. Estarei com mais de uma pessoa. Amanhã, no mesmo horário de sempre. Vou até adiantar uma coisa, né? Existe uma chance da gente, depois de amanhã, dia 26, termos até um dossiê. A depender de quanta coisa rolar hoje, né? E amanhã, na véspera de Natal e do Natal em relação ao Banco Master. Mas eu acabei vendo uma coisa aí relacionada a essa questão que me deu um estalo. Que eu sei que se for atrás, bicho, tem coisa. Então, mas, gente, de verdade mesmo, curtam muito aí o dia de hoje com a família. Tenta não brigar em casa. Tenta aturar o primo petista chato. Não toma banho. Coma bastante. Reze. Agradeça a Deus. Celebre o nascimento de Jesus. E vote em mim no iBest, que é o meu presente de Natal. Se você já votou, tá ótimo. Se não votou, vote em mim. É o link aqui na descrição. Vou mandar todos os recortes que eu dei pela no Telegram. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, já sabe. Passa no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que tu pode aí começar a ler tudo que saiu do Banco Master, que a gente comentava lá atrás e que, sei lá, era um assunto que tinha alguma relevância, né? Mas onde que eu iria imaginar que o Banco Master não estaria até o dia de hoje, né? A falar do belo Daniel. Olha o cara bonito, né? Você vê ali. O que eu tenho inveja é esse cabelo dele, bicho. Esse cabelo dele aí de piloto de Stock Car. Rapaz, que cara bonito é esse, viu? Fica aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!